Eclipse lunar no signo de Virgem ocorre no dia 3/3, dia de um grande portal também. O que é que você, nós precisamos saber sobre este eclipse? O que a espiritualidade, aqui as cartas têm a passar a dizer para mim, para você, é o que nós vamos saber aqui hoje nessa leitura. Lembrando, pessoal, que estamos vindo aí de um eclipse solar que ocorreu no signo de Aquário, né? O eixo Aquário-Leão vai passar a ser movimentado aí esse ano e nós temos agora no dia 3/3, que também é o dia de um portal, né? Que todo mês tem aí o seu portal, ou seja, é um dia onde as energias elas estão mais fortes, mais amplificadas. Nós teremos um eclipse lunar no signo de Virgem, ou seja, pegando o eixo Virgem e Peixes. Eclipse lunar geralmente vai trazer questão de revelações, de finalizações, né? Porque nós temos aqui uma lua cheia também. Então aqui nós já temos a culminação de determinadas situações aí na tua vida. E esse eixo, né, fala muito sobre a matéria e a espiritualidade, sobre o sutil e o palpável. Fala muito sobre a saúde, a rotina, né, o nosso jeito de viver a vida, como que a gente consegue também adequar, trazer a espiritualidade em prática na nossa vida. Aqui pode falar de detalhes, coisas que passaram de alguma forma despercebidas aí durante os últimos meses na tua vida. Por quê? Porque o eclipse, é importante você ter aqui uma ideia, né, de que o eclipse, ele não traz nada para a sua vida no sentido de criar algo novo. O eclipse, ele vai expor, ele vai intensificar algo que já existe. E geralmente os eclipses lunares, eles são um pouco mais fortes, né, do que os eclipses solares, porque eles vão trazer de fato essa potência a nível emocional. Vai trazer coisas também que estavam aí para debaixo do tapete, que você pode ter jogado, né, em algum momento, ou que de fato nem você sabia que estava lá, mas de alguma forma aí pode ter dado sinais para você. E aí agora essa energia ela vem à tona. E quando eu digo agora, não é exatamente no dia do eclipse, pois os eclipses eles podem aí ter um período de reverberação de até 6 meses, tá? Máximo na nossa vida, mas geralmente eu trabalho com um período de 90 dias, que seria 3 meses. Então ainda estamos sobre a energia, né, do eclipse solar que tivemos em Aquário. Vai ter outros nesse eixo Aquário-Leão, mas temos aí agora esse eclipse no signo de Virgem, certo? E como você já sabe, né, provavelmente signo de Virgem é o signo mais impactado, o signo de Peixes também. Estamos, né, com essa energia bem forte também, tem muitos planetas no signo de Peixes, então já estamos, né, começando a trabalhar essa energia mais sutil, mais espiritual também. Temos também Mercúrio retrógrado, né, no dia desse eclipse vai estar ainda com Mercúrio retrógrado, então tem muita coisa acontecendo aí, tá? Vamos saber o que a espiritualidade tem a falar sobre isso. Por favor, espiritualidade da luz, o que nós precisamos saber sobre o eclipse que acontece no dia 3/3 e também, né, consequentemente, sobre esse portal. O que começa a acontecer na nossa vida, o que a gente precisa saber após este dia e sobre este dia também. Aqui eu estou utilizando o tarô dos anjos guardiões, tá? O pendurado, 10 de ouros e o sol. Olha, existe aqui o fim de uma estagnação. E o eclipse lunar, né, como eu falei para você, ele traz o que? Uma culminação de alguma situação. Existe essa finalização desse momento de parada, né, vamos dizer assim, na sua vida, de uma estagnação, ou até um momento que você mesmo se colocou assim, né, porque o pendurado também ele fala do livre-arbítrio, de você parar para poder observar alguma situação e procurar entender ela por um ângulo de visão diferente do qual você estava aí entendendo anteriormente. Mas, como aqui nós temos um arcano maior, pode falar que a própria vida, né, fez com que você parasse, ou vai fazer com que você pare a partir do dia desse eclipse. Nós temos aqui o número 3, né, número 12, né, que vai dar, unindo aí o 2 com 1, ou número 3, ou seja, o portal e o próprio dia que o eclipse ele acontece também, né? Então aqui a espiritualidade ela já está mostrando essa energia. Mas eu vejo você saindo desse período, tá? Então eu entendo aqui que para a maioria, né, de vocês, de nós aqui, estamos vindo de um período de pausa, de análise, de observação, de entendimento. E quando eu falo isso, pessoal, não é que a sua vida toda ela parou. Pode ser que alguém aqui a vida toda tenha parado por algum acontecimento, pode ser que sim. Mas aqui eu digo que você como alma vivendo a experiência humana, você está sendo chamado, você foi chamado para parar e ver alguma área da sua vida aqui, ou a sua vida como um todo, você fazer um processo de revisão.
para que você possa ver para onde é que você quer ir. E nós temos aqui o 10 de ouros que tem aparecido, né, em algumas leituras, contando aí uma história, vamos dizer assim. Então aqui é como se fosse a continuação também dessa história. Eu tenho falado, né, ultimamente muito com pessoas que estão querendo melhora na matéria, né? E não é que você não possa querer melhor em outras áreas da sua vida, ou se você estiver querendo melhor em outra área da sua vida, que essa leitura não seja para você. Mas esse ano, né, também é um ano muito voltado para a energia yang, energia masculina. Então mesmo que você seja aí um divino feminino, né, ou você tenha a energia feminina muito em alta, você se reconhece assim, esse ano nós estamos sendo chamados para olhar para a nossa vida material. O que é que a gente quer, né, de fato trabalhar, o que a gente quer materializar. Você gosta, por exemplo, da casa que você mora? Você gosta do trabalho que você está? Você gosta de olhar, abrir o seu aplicativo aí e ver o seu saldo bancário? Você gosta do saldo bancário que você vê, né, quando você abre o seu aplicativo? O que você pode fazer para melhorar esse saldo bancário? O que você pode fazer para melhorar essa casa? Será que você precisa mudar de casa? Fazer uma reforma na casa que você mora? Consertar alguma coisa? Mudar os móveis de lugar? Será que você precisa mudar de trabalho? Será que você precisa aqui fazer uma renda extra, né? E quando eu falo precisa, é no sentido do trabalho que você precisa fazer, né, que você pode, na verdade, fazer para ter a melhora que você quer. Porque aqui fala de uma questão de precisa. Só que esse precisa, ele é seu para você, né? É como se você olhasse a sua própria vida, e você observasse que, olha, eu preciso mudar tal coisa. E isso tem a ver com a matéria, tá? Para a maioria de vocês. Por quê? A partir desse eclipse, o que você vai aqui receber de chamado é o quê? Trabalhar a sua autenticidade, a sua originalidade, ser quem de fato você é. O Sol, ele fala muito sobre alegria de viver. O Sol é a paixão pela própria vida, né? É o coração, é o motivo, a razão e o porquê que você acorda todos os dias e você tem aí o seu objetivo e você tem principalmente esse motivo para ser feliz. Quando você acorda, né? Como é que você acorda? É uma pergunta que eles estão deixando aqui para você. Porque o pendurado também ele fala sobre o acordar. Só que nesse caso aqui, no sentido, né, de você voltar à sua própria vida depois dessa pausa, dessa análise aí que você estava fazendo. Só que trazendo aqui mais para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia, aqui é o ato de você acordar toda manhã, ou de tarde, né, se de repente aí você trabalha de madrugada e você dorme de dia, né, acorda de tarde ou algo do tipo, independente do horário, né, você acordar e você ter um motivo aqui, ou vários, né, que seria até melhor do que um só, para você realmente sentir feliz. Você sentir que você está no teu caminho, né? Você sentir que você tem um propósito, que a sua vida faz sentido. É esse o grande chamado aqui que nós estamos recebendo após este eclipse. Então, essa energia lunar, né, que pega muito forte, ela vai mexer sim com a sua visão, com as suas emoções, mas aqui tem uma mudança de perspectiva na sua própria vida. É um reconhecimento. O Sol é você se olhar no espelho e você se reconhecer, você saber quem você é. E quando eu falo quem você é, não é o que você tem. Porque muitas pessoas, quando você perguntar quem é você, você vai trazer, né, o que você tem ou no que você se formou. Exemplo, quem é você, Leonardo? Dentro de uma questão mais material, né, que é a tendência que a gente tende a ter, eu posso virar para a pessoa e falar, eu sou tarólogo, eu sou cartomante, eu sou numerólogo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Só que aqui é além, aqui é essência, aqui é alma. Então quem é você a nível de alma? Quem é você a nível de essência? Você sabe o que é que você está fazendo aqui? Repara aqui, pessoal, que tem muita pergunta, né, nessa leitura. A espiritualidade está trazendo muita pergunta, muito questionamento. Por quê? É isso aqui. É aqui que as respostas são encontradas, quando você para e observa a sua própria vida. Por isso que muitas pessoas, ou algumas, né, até porque eu percebo que isso está mudando devido à transição planetária, né, não conseguem ou não gostam de ficar sozinhas ou em silêncio, né? Sempre tem ali o celular, o computador, a televisão, o tablet, né? Uma outra pessoa, uma outra situação, procuram alguma coisa para poder fazer. Por quê? Quando você está parado em silêncio, é quando as coisas começam a vir para você. E nem todo mundo quer lidar, né? Nem todo mundo quer bater de frente com essa situação. Só que é nesse mergulho aqui que você descobre quem é você. Então esse eclipse ele vai chamar você ao silêncio também, vai chamar você à introspecção. E se eu não me engano, né, porque são muitas leituras, muitas energias, foi falado no eclipse solar que
também, né, seríamos chamados aqui para esse processo de revisão, esse processo mais introspectivo. Então, por isso que eu estou falando para você, né, que aqui a espiritualidade ela passa que já estamos vindo desse período aqui. Só que é como se neste dia, no dia 3/3, você talvez se sinta mais introspectivo, você se sinta mais na sua mesmo, sabe? Pensando mais sobre a sua vida, o que é que você está fazendo aqui da mesma, né? Agora passou o carnaval, passou aí as festas, né, de início de ano. Muita gente realmente tem essa visão de que a vida ela começa, né, após o carnaval. Teremos também agora no mês de março o ano novo astrológico, né? Começamos aí no último eclipse também o ano do cavalo de fogo, de acordo com o horóscopo chinês. Então tem muita coisa acontecendo, né? Muita mudança. Mas aqui é como se na tua própria vida, talvez você não tenha visto ainda algumas coisas acontecendo, né? Vão começar a acontecer, tá? Isso aí você pode ter certeza. Porque isso aqui, olha, é movimento, isso aqui é matéria, é pra fora. É o mundo chamando você. Outros aqui, olha que interessante, né, pessoal? A Lua e o Sol. O eclipse, né? A espiritualidade, ela vai falando, ela vai confirmando, né? Mas o que eu ia dizer aqui é o seguinte, alguns de vocês, a partir deste dia, do dia 3/3, você está recebendo um chamado de sair dessa energia. Para quem ainda não entrou, pode ser que você vai entrar, tá? Mas é um período curto, pode falar de 3 dias, né? Do dia 3, por exemplo, ao dia 6, ou quando você entrar, contar 3 dias aí adiante. Outros, você já está vindo mais desse período, é hora de você sair. Aqui você vai começar a movimentar mais a sua vida social, a sua carreira, né? Você vai começar a focar mais em você. Só que o chamado aqui é para você ir para fora, tá? Para você sair de dentro, simbolicamente falando, e ir para fora. Para alguns aqui pode ser até literal, por quê? O pendurado com 10 de ouros fala de uma pessoa que fica muito em casa. Tem a vida social aí não movimentada, né? Pessoa low profile, vamos dizer, talvez, né? E aqui não é nem sobre internet, né? É mais sobre a sua vida social. Esse low profile aqui seria na sua vida real, né? Então você fica muito em casa, você de repente tem uma rotina muito parecida, e aqui estão chamando você para ir aí para fora, tá? Eu vou pedir mais uma. Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros aqui nesse deck, principalmente, ele fala de organização, de responsabilidade, de suporte. Então aqui você vai começar... O diabo também veio aqui, tá? Olha só, novamente, né? Vida material. O diabo aqui ele está de forma positiva. Porque olha só, você está liberto. A porta da gaiola está aberta para você sair. Não existe mais aprisionamento. Se existir, é uma questão mental. E aqui você deve trabalhar isso em você. Não existe aqui, pessoal, é importante você saber, até lembrei, né, da leitura que veio agora na semana passada, não era magia, era você. Então alguns aqui podem estar vindo dessa leitura, se você não viu, volte aqui alguns vídeos, tá? Tem uma leitura dessa intuitiva aqui no canal, onde a espiritualidade falou que a questão era justamente você, né? Era a tua mente, o teu mental que estava te prejudicando de alguma forma. E esse era o seu desafio naquele momento, e é o mesmo daqui, tá? Porque o pendurado, ele fala muito da nossa cabeça, né? Até do nosso cérebro mesmo, da nossa mente, que pode mentir para nós. Mas é que você está liberto, né? Isso que eles estão falando para o quê? Para se organizar materialmente, para trabalhar essa energia de assumir responsabilidades na matéria. Novos trabalhos, novas oportunidades, novos projetos, novas atividades aqui, você de repente começando uma atividade física. Aqui, né, o pendurado com 10 de ouros e o diabo fala muito de pessoas sedentárias, pessoas aqui idosas, tá? Também vejo bastante pessoas idosas nessa leitura. E pode ser que você seja um idoso que de fato você fica mais em casa, tá? Aqui tem um grande chamado para movimentar o corpo, movimentar a sua saúde aqui. Ir em busca, né, daquilo que você quer. Porque não tem aqui energia espiritual atrapalhando você. Pode ser que sim, né? Você tenha, todo mundo tem seus obstáculos aí na matéria, né? Ou se você quiser chamar isso de problemas, né? Você tem os seus problemas aí, eu tenho os meus e tudo bem, né? Mas aqui não existe nada espiritual atrapalhando você. Se existia, acabou o mago. Aqui você pode começar a escrever uma nova história porque a porta da gaiola foi aberta para você sair. É muito interessante, pessoal, essa leitura, porque assim, aqui trazendo, né, muito forte uma questão de conhecimento técnico, teórico, né, das cartas,
o pendurado com o diabo, isso aqui é uma libertação muito profunda. Isso aqui pode até mesmo falar de questões mentais que controlam você num nível assim de você... Quando você percebe isso, você fica chocado, né? Chocada. É como se assim, vamos supor que você sempre acreditou em alguma coisa e isso limitou a sua vida, né? Quando você recebe essa energia aqui a nível mental, né? Ou mental barra espiritual, aqui é como se você olhasse e falasse, nossa, eu não acredito que durante tanto tempo eu acreditei nessa situação, ou eu me deixei levar por esse pensamento e eu me comportei dessa forma. Quantas coisas eu posso ter perdido, né? E não é sobre você ficar lastimando aqui as coisas que você pode de fato ter perdido, mas é você aproveitar daqui pra frente, né? Porque até mesmo isso que você viveu aqui, que pode ter, né? Estagnado você de alguma forma, ou até mesmo você ter levado a sua vida mediante esse pensamento, essa visão que você tinha, também trouxe algum aprendizado. Qual que é a missão do pendurado? Trazer de fato a virada de chave, e aí você olha para trás, olha, eu aprendi isso aqui, quando eu estava nesse movimento, nesse estágio aqui da minha vida. Só que essa combinação aqui ela é muito poderosa. Aqui são pessoas assim, que você pode talvez até pensar que você estava preso em alguma condição de vida, e aqui você está tendo uma grande clareza de que você pode mudar a condição de vida que você tem. Aqui falta palavras, tá? Para explicar para você o que isso daqui significa. Se você estuda comigo, né, lá no curso de tarô, se você tem aí conhecimento aprofundado, tá? Porque isso aqui não é conhecimento básico, conhecimento aprofundado das cartas, você vai saber exatamente o que significa isso aqui. E se você tem, você pode me ajudar deixando aí abaixo nos comentários, né, qual seria a sua interpretação de conhecimento profundo do tarô, desse combinado, né, do pendurado com o diabo aqui, tá? O diabo, lembrando aqui no sentido positivo, tá? Que eu falei pra você. Porque sabemos que o diabo, em sua maioria, é uma carta negativa, né? Ou julgamento. Exatamente a libertação aqui que eu havia falado. Existe aqui, pessoal, uma grandiosíssima iluminação a partir deste eclipse na tua vida. E se eu não me engano, esse é o penúltimo eclipse que vai acontecer nesse eixo, tá? Pode ser que eu esteja enganado, pesquisem aí depois, se quiserem deixar aqui abaixo também nos comentários para ajudar, né, a gente com a informação, pode deixar, mas eu acho que é o penúltimo sim. Se eu não me engano, lá para o final desse ano tem um outro, mas vai sair, né, desse eixo aí. Então, assim, tudo que a gente tinha que passar em relação a esse eixo vai estar sendo liberado também. Mais uma aqui, por favor. 6 de espadas. É hora de andar, é hora de seguir, é hora de fazer o que você se comprometeu a fazer ou o que você até mesmo precisa fazer, né? Porque aqui nós somos adultos e nós sabemos muito bem que tem coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Nós temos sim obrigações, responsabilidades, né? Então aqui é você ir em direção a isso também. Só que o Seis de Espadas, pessoal, ele fala muito do alívio. Então aqui você está recebendo um alívio, né? Um alívio na sua própria vida. Você pode, né, se imaginar, por exemplo, nesse barco, nesse rio aqui, né? Esse rio, ele não está com ondas não, né? Porque rio não tem ondas. Ele não está, vamos dizer, agitado, né? Ele está calmo, ele está tranquilo. Então você tem facilidade em navegar aqui esse barco. E aqui, né, na verdade, você utiliza as velas ali do barco para poder direcionar o mesmo. Então, para onde você quer ir? É a pergunta que eles estão fazendo aqui. E olha, interessante, né? O Seis de Espadas, a nível mental, ele fala sobre mudança de perspectiva, mudança de visão. Aqui você está seguindo um novo caminho e para alguns esse novo caminho ele é literal. Pode ter uma mudança aqui de casa, uma viagem que você vai fazer, tá? Você saindo de uma empresa indo para outra, você saindo de um lugar indo para outro, de uma religião aqui para alguns. E aqui também fala que agora você está indo com uma certa esperança no seu coração, porque você mudou a sua visão. Eu posso falar, tá, que aqui existe um salto de consciência. Aqui tem um salto de consciência. A Imperatriz olha no fundo. É como se você estivesse percebendo que você pode criar a realidade que você quer. Que você pode morar onde você gosta, onde você deseja.
Pelos próximos 3 meses, né, que é o período aqui que esse eclipse ele vai abarcar na nossa vida, tem muita coisa acontecendo, tá? Aqui é importante você se preparar, porque tem muita coisa acontecendo. E assim, você está preparado, né? Cá entre nós. Você está preparado, estamos preparados, porque estamos vindo desse período aqui, e estamos vindo também de um ano de número 9, né? Eu vou dizer que assim, quem sobreviveu ao ano de número 9, quem passou pelo mesmo está aqui, nesse momento, né? São aí, de fato, pessoas que tiveram grandiosos aprendizados. E aí agora é hora de você colocar na matéria os aprendizados que você teve, porque o 1, ele é material, né, que é o ano que nós estamos agora. E também nós vamos começar com a regência de Marte, que também tem a ver, né, com o ir para cima, fazer acontecer. Não é à toa que ele é chamado do Deus da Guerra, né, que está ligado também ao signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. E Áries é aquele que abre a porta, né? Aquele que vai na frente, aquele que toma, abre o próprio caminho, né? Faz as coisas acontecerem. Então é aqui o nosso caso, né? Aqui o tarô de Osho está chamando, tá? Eu ia ver com o tarô de Rider-Waite, mas vamos ver com o tarô de Osho. O que mais aqui podemos saber? Poderíamos, né, acabar essa leitura aqui nesse momento. Ó, o Eremita, que foi o quê? O ano passado, né? 2025 aqui. O Eremita, você caminhou aí sozinho, né? Você aprendeu o que você tinha que aprender, você passou pelo Vale da Sombra, né? Alguns podem ter passado até mesmo pelo Vale da Sombra da Morte, né? Com questões aí de saúde, porque o Eremita, ele vai trazer também questões de saúde. Alguns aqui podem ter saído aí de depressão, de ansiedade, ou ainda estão lidando, né, com essa energia. Mas aqui tem uma libertação para você. Não deixe de procurar ajuda, tá? Porque esse 6 de espadas aqui também pode ser você, de fato, percebendo que você precisa de ajuda. Olha só, o diabo com 6 de espadas, inclusive, são pessoas que podem ter aqui um vício e você percebendo que, olha, realmente, eu não dou conta aqui da situação sozinho. Eu tenho que procurar alguém, eu tenho que procurar uma ajuda. O que mais aqui, por favor, para essa energia do eclipse, do portal? A mesma voltou a Imperatriz. 9 de espadas. 4 de espadas. E 3 de espadas. Olha, interessante, né? 3, 4 e 9 de espadas. Olha só, né, pessoal, como tudo realmente vai se agregando, né, se confirmando aqui. Por quê? O que nós falamos, né, nas últimas leituras e aqui também na abertura dessa leitura? A grande questão aqui, ela é mental, não é espiritual, né? Tudo bem que pode ter alguém aqui que é, alguma parte, né, também é, mas se for, aqui é uma questão de talvez falta de cuidado espiritual ou excesso, né? Porque o diabo ou é 10 ou é 0. Ou você está se cuidando demais espiritualmente, de alguma forma isso também está prejudicando, né, você, ou é que você não está se cuidando e as coisas estão alcançando você a um nível negativo, né? Mas aqui, olha só, são questões mentais que você está deixando para trás. Sofrimento, né, ansiedade aqui, dores, preocupação, medo do amanhã, medo do futuro, adiamento, você deixando de viver a vida colorida, né? Deixando de buscar a vida colorida que você tanto gostaria de viver. E 3 de espadas, muitos aqui deixando também feridas emocionais, né, para trás, ou seja, você está ressignificando essas feridas. Tudo isso aqui, pessoal, 9, 4 e 3 de espadas, né, na ordem que veio, não é o que vai acontecer, é da onde você está saindo, tá? Da onde você está vindo. Pode ver que veio, né, na primeira fileira, como eles falaram aqui algumas vezes, né? Você está vindo desse período. Quem vai entrar, pode ser que você veja tudo isso aqui. Que é o quê? A catarse, né? Você tem aí as catarses, ou alguma catarse específica para você ver que, olha, realmente é que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Olha lá, novamente, ó, a gaiola está aberta. Você sai se você quiser.
Você voa se você quiser. E aqui nós temos, né, a energia da compreensão. Ou seja, você está, né, compreendendo, entendendo alguma coisa que está libertando você. Exatamente o que eles haviam falado, olha. Né, 2 pássaros aqui que representam a liberdade, a felicidade, o alcance de metas e objetivos com a gaiola aberta. E eles vão sair se eles quiserem, né? Porque o pássaro aqui é quem? É você, sou eu. A gaiola, ela fala de autocondicionamento. Então por isso que eu estou dizendo para você que aqui não é uma questão espiritual. Aqui é uma questão mental, física. Aqui eles estão falando, pessoal, que nem é para tirar mais, tá? Porque a leitura ela é sobre isso. Senão vai se tornar repetitiva, né? Já se tornou aqui um pouco, porque as energias elas começam a se complementar, né? E geralmente tem muita coisa canalizada também. Então, assim, a canalização ela vem e as cartas simplesmente confirmam, né? Aqui vamos saber qual é o arcanjo que ele pode estar ajudando a gente pode estar se conectando aí com ele. Neste portal, neste eclipse. Qual arcanjo, por favor, pode aqui estar trazendo auxílio para esse dia, para essa jornada de 3 meses? Arcanjo Uriel, clarividência. Preste atenção aos seus pensamentos, olha só, e ideias. Ou melhor, preste atenção aos pensamentos e ideias que estão chegando a você. São respostas das suas orações e respostas para você. Olha só, Metatron, né, que é um grande transmutador também de energias. Então conte aqui com o arcanjo Uriel e preste atenção às informações. Isso aqui é clarividência pura, né? Isso aqui é você ver o outro lado da questão, né? Pode ter pessoas aqui que de fato têm a clarividência aí bem forte também. Vamos aqui saber o que o universo tem a dizer, né, sobre este dia. Seus melhores dias ainda estão por vir. Se você olhar para trás, verá que os maiores saltos de crescimento foram relativamente recentes. Você nem mesmo entrou na fase em que está de fato colocando em prática toda a sabedoria recém-adquirida. E quando o fizer, tudo fluirá de maneira inexplicável. O que falamos sobre o eremita, né? É sabedoria que de fato você adquiriu. A prosperidade irá brilhar em sua vida. Suas bênçãos se multiplicarão. Tudo o que você experienciou e preparou para esse alinhamento, agora é hora de deixar a luz brilhar. Então deixa a luz do céu entrar, né? Como diz, se eu não me engano, aquela música, né? Acho que é da Igreja Católica, essa música. Mas, enfim, né? Até o próprio universo aqui confirmou tudo que a gente falou nessa leitura, né? Tende a ser uma fase bem poderosa na nossa vida, certo? Então é isso, pessoal, que eu tenho para vocês. Gratidão pela presença. Não deixem, na verdade, de ver a leitura do outro eclipse também, que eu sinto que ela é, de alguma forma, complementar a essa leitura aqui. E as outras leituras aqui também do canal. Gratidão pela sua presença e Namastê.